passivo, né? Assim, a maioria. Tem que estar ali para receber o saber, né? Sim, e a maioria dos alunos, inclusive, não só no cristianismo, até dentre outras religiões, eles ficam naquela posição do eu não vou criticar, eu não vou falar, eu não vou me impor, eu vou me calar e o que falar é o correto. É o correto, né? Eu tenho que aceitar o que está sendo falado e nós não temos que aceitar tudo o que é falado, principalmente quando você tem argumentos, sim, você tem opiniões que são impostas, porque eles não simplesmente uma coisa é você dar a sua opinião. Toda opinião é bem-vinda, né? Nós temos que aprender também a ouvir e respeitar as opiniões diversas a nós. Mas quando você tem uma opinião que é imposta como a correta e aquela opinião vai de contra, né, o que nós acreditamos, e na maioria das vezes até mesmo como algo invasivo e ofensivo, aí sim a gente tem que falar, opa, a gente não pode se calar, né? Inclusive, é até interessante, Radassa, que eu queria que a gente discutisse um pouquinho. Nós vamos entrar fundo na questão da universidade, mas algo que aconteceu essa semana que me incomodou muito. Ontem eu ouvi na rádio Band News uma entrevista com o Deltan Dallagnol, que é o procurador, o líder da Operação Lava Jato. E esse procurador foi muito questionado, porque na sua rede social privada, ele postou algo sobre o que vai acontecer hoje. Coloca na tela, por favor, queridos da produção, o print da tela da declaração do Deltan Dallagnol, se for possível. Olha lá. Jornalistas atacam oração contra a corrupção de Deltan Dallagnol, né? Dizendo que fere o Estado laico. E é interessante, Radassa, porque é exatamente isso que tem acontecido. O Deltan Dallagnol, ele é cristão evangélico, batista de Curitiba, ele não tem vergonha da sua fé, mas em hipótese alguma ele usa sua fé na questão do trabalho dele. Agora, na vida privada, por exemplo, a rede social pessoal, eu posso postar, desde que eu não ofenda ninguém, os meus princípios, os meus valores. Mas a gente vive uma sociedade do politicamente correto, uma sociedade que a esquerda está tão forte, que se eu me posiciono enquanto cristão, e foi o caso do Deltan, ele falou que ele ia orar e jejuar pelo que vai acontecer hoje lá em Brasília. Aí pronto, caíram em cima, matando, dizendo não, porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas eu posso ter minha fé. E não só isso, eu vejo que é até engraçado, as pessoas tendem a olhar, o Estado é laico, então o Estado não tem religião, não aprova. Não, é o contrário, se o Estado é laico, ele é a favor de todas as religiões, ele respeita todas as religiões e apoia todas as religiões. Ele não está impondo nenhuma religião. Perfeito. E muito menos falando, você não pode ter nenhuma religião. Exatamente. É o contrário, ele abraça a diversidade de religiões que o povo brasileiro tem. Então, essa ideia é muito equivocada de você falar assim, não, porque é um Estado laico, então a pessoa não pode ser cristã. O Estado é laico, não é ateu, né? Exatamente. Então, é um Estado que, de fato, o Brasil em si, ele apoia todas as religiões e ele respeita isso. Exatamente. Isso é uma coisa fantástica, isso é um privilégio que nós brasileiros temos aqui no Brasil, que as pessoas, às vezes, tendem a se esquecer, a levar isso de uma forma muito equivocada até. Então, eu vejo assim, até mesmo, dentre outras coisas, como você falar, por exemplo, né? Aquela praça é pública. Se ela é pública, então ela é de quem? Não, ela não é de ninguém. Não, se a praça é pública, se você está pagando por aquilo ali que está sendo feito, ela é sua. Quer dizer, então se a praça é pública e eu sou um cristão evangélico, eu posso, eventualmente, na praça, sem incomodar ninguém, fazer uma reunião de oração? Sim, concorda? Porque é um espaço público. Agora, interessante é isso, porque a universidade, ou ela é pública, ou ela é privada não confessional, ou ela é confessional, ok? Sim. Então, vamos pensar. Na universidade que é confessional, obviamente, se ela é confessional, ela tem um credo. Vou citar, por exemplo, a PUC, que é Pontifícia Universidade Católica. Sim. Se você estuda na PUC, você sabe que ela é confessional, ela é católica romana. Nada errado deve ter uma capela católica. E uma excelente faculdade. E excelente instituição, não é verdade? Sim, claro. Então, por exemplo, eu trabalho, sem fazer merchan aqui, eu trabalho numa instituição confessional, é a Faculdade Batista. Não se faz proselitismo na Faculdade Batista, mas você sabe que ali, por ser instituição batista, você tem que ter uma ética cristã, você tem que ter valores cristãos. Perfeitamente. E quando você se inscreve para estar participando, você está concordando em fazer parte com o que vai ser ensinado ali. Agora, o duro quando você pega a instituição que é pública ou é privada não confessional, em que ali você não pode, como é que eu posso dizer?
Em sala de aula, eu acho que você não pode, é minha opinião. Né? Claro. Eu, quando dava aula nessa instituição, mesmo no curso de psicologia, as pessoas sabiam que eu sou cristão evangélico, inclusive que eu sou pastor. Mas eu não fazia pregação em sala de aula. Não pode, né? Não Até pode. como um professor ali no seu código de ética, como professor, você tem que entender que você, como uma figura de autoridade, você não pode estar impondo a sua opinião com relação à política, religião, dentre outros assuntos. Seja contra. Aí que Exatamente. pega. Porque eu acho assim, que eu, por exemplo, mantinha essa ética. Não quer dizer que no meu tempo privado, eu cheguei na psicologia mesmo, alguns alunos me procuraram no intervalo. Que é diferente, até na vida privada, claro. até por rede social. Eu lembro de um aluno da psicologia que estava com um problema familiar. No privado, eu dei um aconselhamento, claro. Fiz orações e tudo. Não em sala de aula. Você não está ali como uma figura de professor. Perfeito. Que tem a ciência de um conhecimento e está transmitindo Sim. aquele conhecimento como verdade. Agora, por outro lado, tem professor que não prega o cristianismo, mas detona o cristianismo. É tão errado quanto, Inúmeros. Não, com certeza, você não pode. Eu já tive inúmeras experiências dentro de faculdade, né, sem citar o nome da qual eu estudo, mas que professores de fato vieram atacando mesmo e dando opiniões muito ofensivas com relação ao cristianismo no geral. Isso de maneira alguma é correto. Agora, você é de família cristã evangélica, né? E conheci muito sua mãe. Para quem não sabe, a Dácia é filha da saudosa Suzy, né? Que já foi promovida, está com o Senhor, né? E como diz a palavra, né? Quando os santos morrem, é uma promoção, né? Sim, é um descanso. É uma festa. A gente sente saudade, ainda mais claro. de você, mas marcou, né? A Suzy, quando esteve aqui, marcou a presença. Então, assim, você imagina, né? Filha da Suzy, do pastor Kaiser, neta da pastora Ângela, toda a família, né? Então, você tem uma estrutura para estar na universidade. E eu acho que, nesse caso, você acaba confirmando que a Fabiana de Friburgo diz aqui. Olha que legal. Fabiana de Friburgo, Rio de Janeiro. Obrigadão, Fabiana. Eu penso que o cristão tem que estar muito pautado na palavra, pois só assim não será levado por vãs filosofias. Porque você tem cristãos e cristãos, né, na universidade. Sim, né, é muito interessante o que ela falou, até porque tem muitas pessoas que entram em cursos como psicologia, filosofia, História, assim por diante, história, e a pessoa se perde, porque a pessoa não tem convicção da fé. Então é muito importante nós, cristãos, a gente está todo dia procurando correr atrás do conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, na sua essência. Porque não adianta também você entrar com orgulho do, eu sei tudo, eu sei sobre a minha religião, eu vou ali falar, e você nem sequer ter argumentos plausíveis para estar entrando, né, e tentar debater algo. Não tem como. Claro que o Espírito Santo é aquele que sempre vai estar nos auxiliando, nos ajudando. Se a gente abre a boca, mesmo com vergonha, o Espírito Santo é aquele que nos dá coragem de falar. Mas para isso, Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Exatamente. Né? Mas para isso a gente tem que conhecer. E não só, né, a questão da Bíblia por si, é óbvio que nós como cristãos temos que saber, mas a gente também tem que procurar correr atrás, saber a nossa Constituição, os nossos direitos. Nós como brasileiros precisamos de ter ciência disso, porque senão a gente deixa qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom. Falou, deixou de falar, não tem problema. Eu acho legal, Adassa, que a disciplina que eu dava no curso na área de Ciências Sociais, Sociologia e tal. Sim. E eu começava a falar, por exemplo, uma unidade, talvez você já tenha feito essa matéria, uma unidade é sobre marxismo. Sim. E eu começava a falar de marxismo, citava não só o Manifesto Comunista e o Capital, mas citava manuscritos econômicos filosóficos, ideologia alemã. E começava a falar. Aí quando os alunos falavam assim, professor, mas o senhor não é pastor? Eu falei, sou. Mas como é que o senhor sabe sobre Marx? Tem que saber. Porque as pessoas pensam que você, não sendo pastor, sendo cristão, você não tem que conhecer essas ideologias. Você tem que conhecer, inclusive, para você discordar, não concorda? Claro, perfeitamente. Assim como outras religiões. Eu já tive professores que vieram com argumentos há um tempo atrás, falando sobre o Islã. Sim. E detonando o cristianismo e exaltando o Islã, né, em sua essência. E aí eu comecei a conversar com a minha professora, eu falei, professora, infelizmente eu não concordo com o que a senhora está falando, seus argumentos estão equivocados, porque ela de fato estava exaltando e falando que não tinha nada a ver, que o islamismo na verdade é uma religião super pacífica, eu já ouvi isso. Que eles não, sim, vários, que na verdade eles não tendem nada ruim, que tudo que eles seguem é eticamente correto. Meu Deus! E assim por diante. E as pessoas que estavam ali na sala, de fato, são pessoas que eram leigas, não conheciam.
E é interessante, que estavam sendo levadas. Possivelmente essa professora, estou levantando a hipótese, possivelmente é até, suponhamos, da militância LGBT. Pode ser que sim. Eu conheço muita gente que é. E aí defende o Islã. Eu fico, gente... E o que eu falei com essa professora foi o seguinte, eu falei, professora, um dos princípios do islamismo fundamental é que se você, inclusive, chega, né, a matar um infiel, você é recompensado. Perfeito. E na hora ela falou, não, isso não é verdade, não é assim. Aí eu virei e falei, professora, mas está escrito isso no Alcorão. Ela, não está escrito. Aí eu perguntei, eu falei, professora, você já leu? Ela disse não. Eu falei, pois eu já li, eu estou citando algo que está escrito ali, eu não estou levando uma interpretação própria. E aí, nessa hora, ela pediu perdão, né, se esquivou ali, saiu da conversa, voltou para o conteúdo. Mas você vê que tem coisas que até mesmo certos professores falam, impõem opiniões, que eles mesmos não sabem do que estão falando. Falam e não tem convicção. Exatamente. Aí, Radassa, você está até já me ajudando a responder a primeira pergunta que está na tela. E olha, pessoal de casa, eu vou ler, viu? Porque muitos de casa estão chegando, mas deixa eu ler essa aí que a produção fez. Como reagir diante de uma crítica de um professor ao cristianismo? Que é muito comum, né, Radassa? Nossa, demais. Como é que um cristão, uma cristã sábio, um jovem, mas que não quer desrespeitar o professor, mas também não quer deixar passar batido uma crítica ferrenha ao cristianismo, que infelizmente é muito comum? Bom, a primeira coisa é que nós temos que ter ciência do que está sendo falado e nós temos que ter conhecimento. Se a gente não tem esse conhecimento, de fato fica bem difícil você rebater o que está sendo imposto. E sempre, bom, na minha experiência dentro da faculdade, claro, sempre eu observo que tem dois tipos de crítica. Sim. Tem uma que o professor nem sequer quer saber o que está sendo falado. Ele simplesmente põe a sua opinião, igual eu já tive professores que chegaram ao ponto de falar que o cristianismo era a pior coisa que tinha acontecido no mundo. Que isso? Sim, coisas horrorosas, a ponto de falar coisas super absurdas e começar a citar, por exemplo, né, igual esse citou também, de falar o casamento, né, dos cristãos, até a cerimônia, ela é ridícula, não tem significado algum, tudo é patético. Que isso? Coisas nesse nível. Meu Deus. E tem professores que de fato citam alguma coisa ou outra, consciência do que estão falando, mas levam de uma forma equivocada. Uhum. Então, aquela coisa de manipular o que está escrito ali, e a maioria das pessoas que não são cristãs vão achar que aquilo é verdade. Sim, sim, isso é que ela... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.